Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo meia dúzia. João, capítulo 6. Mais uma vez, uma palavra de gratidão aos nossos visitantes. Deixe de preencher essa fichinha aí com o seu telefone, que eu vou te mandar as informações da igreja. Se você tem interesse em se tornar membro dessa igreja, também por ali eu vou te explicar, não é? Mas só lembrando que iniciamos na semana passada um novo curso de integração para aqueles que vêm para a nossa família, estão gostando da nossa família. Todo domingo, 18 horas, no gabinete pastoral. Hoje foi a segunda lição, então dá tempo de pegar ainda. Se você tem frequentado aqui a nossa igreja, tem gostado, quer conhecer-nos um pouco mais e ser conhecido, vem domingo que vem, 18 horas. Costuma, às vezes, até ter um cafezinho. Hoje não teve, não, mas se você falar que vem, eu preparo um café especial para você. Em nome de Jesus, tá bom? João, capítulo meia dúzia. Nós vamos ler primeiro, se quiser botar já os primeiros slides, por favor, que ali tem, o PowerPoint, por favor. Nós já combinamos que não vamos botar mais o texto bíblico aí na leitura. Amém? Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia. Vamos ver, vamos fazer o teste. Bíblia, não, celular não. Quem tiver com celular vai ter que doar de oferta, não dá. Bíblia. O bom cristão tem a Bíblia na mão. Muito bem. Celular vale também, mas é meio sem graça, né, gente? Cá para nós. Então tá ali. Nós vamos ler 3 trechos, tá bom? Do capítulo 6. Primeiro do versículo 35 até o versículo 40. Depois do 48 até o 51. Depois do 66 até o 69. João, capítulo 6, 35 a 40. Quem encontrou, dá um aleluia bem forte. Espera aí que eu não encontrei, não. 35, vamos achar aqui. Tá. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, versículo 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículos 66 a 69. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. Estou lendo errado, vocês não estão falando nada. É 66. Vocês ficam tudo caladinho. Vamos lá, 66?
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. É palavra do Senhor, inspirada pelo teu Santo Espírito, e que esse mesmo Espírito possa também transmitir ao nosso coração, à nossa mente, também a tua mensagem, e especialmente que possamos interpretá-la, apresentá-la, e que o teu Santo Espírito possa ser, de fato, o grande professor, o ensinador nesta noite. É assim que te oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto é muito grande, por isso eu li alguns trechos. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, melhor. Mas peguei os 3 trechos, principalmente, que nós gostaríamos hoje à noite de pensar nesse tema, não é? Em busca da felicidade plena. Em busca da felicidade plena. E é interessante que eu pensei nesse tema a partir da fala de uma influencer, né? Não sei se é assim que chama, muito famosa na internet. É verdade que eu não entendo muito de gente famoso. Às vezes, minha filha de 15 anos, que é mais ligada nas questões da internet, então ela fala assim: pai, fulano de tal é famoso. E eu nunca vi falar. Eu falo: não é famoso. Eu falo: mas só porque você não conhece? Eu falo: porque se é uma pessoa famosa, eu que estou por fora disso tudo, conheceria. Mas agora tem os nichos da fama, né? Mas essa famosa eu fiquei conhecendo especialmente depois que eu vi para Valadares, porque ela é daqui, não é? É a Virgínia, não é? Eu tenho que ter cuidado, porque aqui em Valadares é o seguinte: todo mundo é parente de alguém, né? Eu passo apertado aqui na igreja que eu quero falar mal de alguém, mas não tem como, porque tudo é parente. E essa semana, o irmão Emilson não deve saber disso, mas eu vou te contar. A notícia quente da semana, irmão Emilson. A Virgínia, irmão Emilson, separou do Zé Felipe. Você não sabia disso, sabia? Ela não sabe. Não está por dentro das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas aconteceu. E todo mundo conhece essas figuras, né, da internet, até porque essa moça, que é apresentadora de TV, inclusive, esteve recentemente na CPI lá das Bets e deu o que falar. Enfim, e sem querer comentar o caso, porque não cabe a isso, e porque também está sendo transmitido, eu não quero pagar advogado, mas um dos motivos, né, para essa separação, que teve uma repercussão incrível, ela disse assim: eu e o Zé Felipe estamos separando, mas estamos separando de boa, viu, Alessandro Viana? Mas ela disse assim: porque nós estamos em busca da felicidade plena. Aquilo foi no meu ouvido, falei: em busca da felicidade plena. Dá um bom tema para um sermão, não é? Mas será que felicidade plena é essa, não é? Que não só ela, mas certamente todos nós também estamos em busca disso? Não. Certamente esse é o anseio, né, de todos nós. Mas será que essa felicidade plena, ela está em alguém? Ou em algo? E nesse texto que lemos, todo o texto do capítulo 6, na verdade, nós encontramos aqui uma resposta que pode nos dar uma dica sobre a felicidade plena. E Jesus se apresenta, então, aqui como alguém que pode saciar plenamente a vida de qualquer pessoa.
Uma sociedade que não está necessariamente na riqueza, até porque parece que essas pessoas são bem ricas. Uma sociedade que pode não estar na fama, até porque esses sim são bem famosos, tanto é que eu os conheço. Uma sociedade que pode não estar nem no casamento, ou em momentos do casamento, tendo em vista que são casados há pouco tempo, tem 3 crianças, inclusive um bebê de 8 meses. Onde está, então, a felicidade plena? Se é que ela pode estar em coisas. Para responder essa pergunta, e nos valendo dos textos que lemos, nós podemos pensar em 3 grandes assertivas que nós podemos tomar para a nossa vida para termos uma felicidade plena. E a primeira delas é que a felicidade plena, ela está em coisas eternas e não temporais. Não que a felicidade esteja na coisa, mas a busca dessa felicidade, ela deve ser feita, ela deve ser buscada, não naquilo que é temporal, que é material, não em coisas, como o dinheiro, como a fama, ou como outras coisas que podemos encontrar nesse mundo. Mas é na eternidade, porque a própria Bíblia diz que nós fomos criados para a eternidade. A felicidade plena do homem e da mulher não está em coisas, mesmo porque quanto mais temos, certamente mais buscaremos algo para completar um vazio que não pode ser completado com coisas. E é legítimo alguém procurar a felicidade plena. Imagino que nós que estamos aqui buscando a Deus, também estamos em busca dessa felicidade. O problema é que, às vezes, os que buscam a felicidade plena o fazem pensando que a felicidade plena, ela exclui os momentos de adversidade. Não. A felicidade plena está em viver plenamente, inclusive os momentos maus da vida, inclusive os momentos de dificuldade da vida, inclusive as vicissitudes da vida. Voltando para o nosso olhar para o texto que lemos, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, que é um dos mais significativos, certamente, da palavra de Deus, é o episódio conhecido da multiplicação dos pães e dos peixes. Conhecemos esse texto. Jesus está com os discípulos num lugar ermo, difícil acesso, e chega à tarde, passar o dia todo ali ouvindo a palavra de Jesus, e um dos discípulos, então, se preocupa e diz: Senhor, já está ficando tarde, o lugar aqui é muito ermo, muito remoto, nós não temos lugar para comprar pão e nem dinheiro. E Jesus, então o discípulo propõe: vamos mandar todo mundo embora para que eles encontrem alguma coisa de comer. E Jesus dá a eles uma ordem improvável, impossível de ser cumprida, humanamente falando. Não é necessário mandá-los embora, dá-lhes vós mesmos de comer. E aparece um menino com os pães e peixes, Jesus então manda que seja distribuído, e mais de 5.000 pessoas são alimentadas, sobrando ainda 12 cestos cheios. O texto que lemos, versículo 35 em diante, já nos mostra um segundo ato desse cenário todo. Aqui já vemos Jesus, não é? Tendo atravessado o mar, andado por cima da água e atravessado para o outro lado do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia. E aquela multidão, então, que foi alimentada, dá a volta, ou pegam barcos, atravessam também e vão atrás de Jesus onde ele estava. Porque foram saciados lá atrás e agora também querem o pão. Tanto é que no versículo 34, eles pedem a Jesus: dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Quando Jesus diz que
ele era o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo, ele está falando de si mesmo, mas eles não entenderam. E eles disseram, dá-nos sempre desse pão. Assim como a mulher de Samaria, à beira do poço de Jacó, e diz, dá-me dessa água para eu não precisar ter que vir aqui buscá-la. Pensamento centrado e focado unicamente na vida que nós temos material, baseado apenas no que vemos. A busca da felicidade é legítima, porque todo ser humano deseja ser feliz, mas o problema é que buscamos essa felicidade em coisas visíveis, materiais, temporais, passageiras, e assim não seremos felizes. É o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, que diz, se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A cultura atual nossa prega uma saciedade imediata, passageira, assim como o pão. Tenho tentado fazer uma reeducação alimentar. Não é fácil, não. Fui no meu médico, o meu triglicérides estava aumentado, a nicotina, como é que chama aquele negócio da glicose, da insulina, não sei como é que é, aumentado. E ele que escreveu lá para mim assim, evitar massa, evitar não sei o quê, evitar não sei mais o quê. Entendeu? Só não posso falar que eu não estou cumprindo a risca, ele está na minha frente me olhando. Dia 12 eu volto lá, já marquei. Já estou me entregando de uma vez. Mas todo mundo sabe que o pão é um alimento que sacia, e é uma saciedade muito rápida, né? Diferente de outros alimentos que dão uma saciedade com tempo maior. Jesus distribuiu pão, mas aquele pão, talvez dali a 2 horas, eles já estivessem de novo com fome. E o prazo que eles talvez gastaram para dar a volta no Mar da Galileia para chegar do lado de lá, eles já estavam com fome de novo, eles estavam querendo mais pão. E é assim também que a sociedade atual, ela busca saciar as suas necessidades de maneira imediata, rápida, mas com algo que não sacia de uma maneira no tempo maior. Assim como aqueles que pensam, por exemplo, voltando no caso que eu falei no início, que o casamento é algo assim passageiro, algo que você supre uma necessidade, né? E aquela moça, inclusive, no vídeo que ela gravou, né? E não que eu fique andando atrás dessas coisas, tá, irmão? Mas essas coisas seguem a gente. É assim agora o mundo, segue a gente. Você abre aqui e aparece lá. Aí eu sei que não é curioso nada, parece assim, saiba por que a Virgínia separou do Zé Felipe. E assim a gente pensa assim, não, isso vai mudar meu mundo, eu preciso clicar nisso aqui para saber. A gente clica e vê. Ela fala assim, olha, nós continuamos do mesmo jeito. Nós continuamos do mesmo jeito. Se tiver um advogado aqui, eu falar besteira, vocês me falam para eu não falar, não, porque eu não quero ser preso, não. Viu, doutora? A gente só não beija e faz sexo mais. O resto é a mesma coisa. Falei, hã? Então, o que separa um casamento do não casamento é isso? É só isso? Casar é beijar e fazer sexo? Vejam, a redução que a nossa sociedade, pego isso aqui só como exemplo, não estou analisando caso, mas porque esse é o pensamento geral. Há ali uma representação de um pensamento que é geral. Eu preciso saciar do pão que me sacia apenas a minha necessidade premente, urgente agora. Eu beijando e fazendo sexo, eu posso de 3 em 3 anos ter um novo parceiro, um novo marido, uma nova esposa. Hã? É assim que funciona? Não. Por mais legítimo que seja a busca da felicidade, é preciso entender que uma felicidade plena, ela precisa ser plena em todos os sentidos. No sentido de suportar as dificuldades, trazendo de novo para um casamento, que um casamento tem.
celebramos, há 2 semanas atrás, 50 anos de casamento do irmão Emilson e da irmã Rutileia. 50. Daqui uns dias, não sei se eu posso falar não, mas já vou falar. Não vou falar onde vai ser mesmo, então, né? Não sei se mataram um porco cevado, o que é. Mas eu sei que eu estarei lá. 25 anos do Paulo César e da Sabrina. Não é? 25 anos. E tem a foto quando eles casaram. Paulo César, o tempo tem feito muito bem para você, meu irmão. É para nós, né? Quem tem mais de 50 de casado? Tem mais alguém para bater esse recorde? A irmã Marli, a irmã Zé Célia, a irmã Josefina e o meu querido Antônio. Gleonice Generoso também. Irmão Antônio e irmã Josefina, quantos anos? 60? Está vendo? Gente, e tem aqui também que eu estou vendo ali, o meu querido Léo. Não estou vendo a Isabela ali, mas deve estar com a Lulu em algum lugar. Lá, está lá atrás, lá. Quantos anos de casado vocês têm mesmo, vocês dois? 2 meses. 2 meses. E essa semana tem mais. Vou entregar todo mundo. Quem manda? Hoje em dia esse caso não convida ninguém, não, porque tem feio, né? Mas é assim que é, né? Muita amizade, muita coisa. 6 meses, 60 anos logo ali atrás. Eita pão! E come pão duro. A Elisa está ali rindo com o Henrique ali também. Já tem o quê? Uns 6 meses já? 6 meses também, tá vendo? Não dá. Essa cultura da efemeridade, do que passa rápido, está fazendo muito mal para a nossa sociedade. Até para a nossa fé. A busca da felicidade plena, ela deve focar em coisas eternas. Jesus, no verso 27, quando aquelas pessoas que foram saciadas e dão a volta e querem de novo mais pão, porque já tinha passado o efeito, Jesus, no verso 27, diz assim para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. A comida que perece é passageira, mas a que permanece é eterna. Não é um fast food da felicidade. Não existe isso. O mundo oferece um pão que alimenta por um momento. Mas o Senhor Jesus é pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Um pão que alimenta em todos os momentos. Muitas pessoas buscam felicidade plena em conquistas, em relacionamentos, no sucesso, na liberdade pessoal. Mas ela não está nessas coisas, mesmo porque a felicidade não está em coisas. A felicidade plena está também no cumprimento de alianças e não na quebra delas. Se você olhar o versículo 51 até o versículo 55 do texto que lemos, Jesus tem um discurso duro. Duro. E ele diz, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Viverá eternamente, ele diz. Né? Verso 53, em verdade te digo, se quiser botar os versículos, pode, agora. Em verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E é interessante, vocês irmãos sabem, mas algumas tribos primitivas praticavam a antropofagia. Antropofagia é nada mais, nada menos do que uma tribo, quando ela vencia outra tribo, então o oponente mais valente daquela tribo, o mais corajoso, o mais forte, sabe o que eles faziam? Arrancavam o coração,
o fígado, as partes internas daquele valente lutador, não porque quisesse que ele morresse, não. E eles comiam, porque eles pensavam assim: comendo eu vou me apropriar da sua força, da sua valentia. Inclusive aqui no Brasil, algumas tribos da Amazônia faziam, e não sei se faz, creio que não. Vejam, parece que Jesus, quando diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Parece que Jesus está até fazendo algum tipo de referência a essa antropofagia, né? Mas o que ele quer dizer com isso? É lógico que aqui é simbólico. Lógico que é. É que também ele está oferecendo para nós a sua carne e o seu sangue, para que simbolicamente possamos participar dele, para sermos fortalecidos, para termos a vida eterna. É uma maneira de absorver aquela prática dos primitivos, a valentia ou a força do outro. A nossa força também está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para as coisas que são eternas, nós então, participando, por exemplo, hoje à noite da ceia do Senhor, nós estamos confirmando essa aliança, esse compromisso que temos com Cristo. Porque nós temos com o Senhor Jesus uma aliança que é uma aliança de sangue. Porque, eu repito, a felicidade plena está no cumprimento das alianças. E a aliança que temos com Cristo é uma aliança de sangue. É Ele mesmo que diz em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Parece que eu botei até esse versículo já com uma imagem aí, se tivesse, puder colocar. Porque é uma imagem interessante. Quando você pensa em aliança, você pensa em quê? Eu falo aliança. O que você pensou? Num anel. Num anel, num acessório. Não é? Passa a próxima imagem, por favor. Isso. É de fato, a aliança com Cristo é um anel. Mas é aquele anel ali. Ele está dizendo: eu faço uma aliança. Eu faço uma aliança. Uma aliança que é o meu sangue derramado em favor de muitos. E o que é uma aliança? É um concerto que não pode ser quebrado. Uma aliança não é um contrato de aluguel que tem tempo para vencer. Uma aliança é diferente de tudo isso. Tanto é que não existe a palavra desaliança. Aliança não é para ser quebrada. A própria aliança do casamento representa isso. A preciosidade do casamento, porque ela é feita de ouro, e também a sua eternidade, porque ela não tem começo nem fim. Ela não pode ser quebrada. A aliança que Deus faz conosco em Cristo não é uma aliança passageira. Não é uma aliança que daqui a pouco nós poderemos desfazê-la. Aliás, aprendemos hoje, né, na nossa lição do curso Integração, falou exatamente sobre a salvação, que a aliança também que temos em Cristo, ela é indissolúvel. Ela nunca se quebra, nunca, e ela nunca pode ser desfeita. Exatamente porque ela foi assinada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa aliança não é um acessório que você pode tirar e colocar, e eu tiro agora e jogo fora e pego de outro, vamos fazer outra aliança com outro, e vamos fazer outra aliança com outro, e vamos fazer outra aliança com outro. A aliança de Cristo com o ser humano é comparada pelo apóstolo Paulo exatamente com a união entre homem e uma mulher, com o casamento. Por isso, voltando no exemplo que eu dei no início, por que o mundo está tão sem felicidade? Porque as alianças são quebradas por qualquer coisa. Estamos na geração do cancelamento. Não é assim? Minhas sobrinhas conversam comigo e elas falam: tio, você é muito cancelado. Tio, se você estivesse no Instagram ou no X ou nessas coisas todas, eu estou, mas eu sou pouco seguido, né? Inclusive, se quiser me seguir, pode me seguir. Diz que até ganha dinheiro com esse negócio de seguir, não diz?
Tio, o senhor é muito cancelado. O que ela quer dizer com isso? O que você fala não é o que a maioria está querendo ouvir, não. Se eu tivesse um canal aí seria cancelado. Essa é a nossa época. A época quando você ouve de alguém algo que você não quer ouvir na internet, o que você faz? Bloqueia. A geração do bloco. Não, bloqueei fulano. Não falou o que eu quis ouvir, eu bloqueei. Está bloqueado. Geração que trata a aliança como acessório. Fácil de tirar e fácil de colocar. Geração que trata casamento como acessório. Geração que trata a igreja como acessório. Troca tão fácil de amor, de igreja, de roupa, de amizade, de tudo. Não são meus amigos mais não. Se foi contrariado, cancela, bloqueia. Romper alianças não traz felicidade. E a nossa aliança com Cristo também, ela não pode ser rompida. Voltando na questão do casamento, alguém já disse assim, pastor, manter um casamento é difícil. Eu que o diga. 31 anos para 32, como é que é? 32, né? Hã? Só isso? Só 29? Achei que era mais, não é 31 não? Está vendo como é que eu já estou? Misericórdia. Está pouco, achei que tinha mais. 29? 29, irmão. Depois vocês fazem a conta aí. 29, irmão. Manter um casamento é difícil. Bem-vindo. Viu, Léo? Bem-vindo. Agora já era, filho. Tem muito conselho antes, agora... Não é, Lorival? Lorival também. Mas aí que está a graça da coisa. A felicidade plena, ela trabalha em nós também aquelas áreas da nossa vida que precisam ser realmente trabalhadas, melhoradas. E nada melhor do que isso do que um casamento. Ô Luiz, já está no segundo já. E está feliz a cara dele, felicidade. Cada vez vai ficando melhor. Espero que pare aí nessa melhoridade aí, né? Vai para o céu os dois e nós três encontramos lá no céu. Amém? Mas é fácil? Não, é difícil. A questão é, qual o difícil que você vai escolher? A busca, na verdade, humana, irmãos, pela felicidade é uma busca por sentido e satisfação. E quer saber? Sentido e satisfação. Só tem uma pessoa que pode suprir. Se chama Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu que posso dar sentido para a vida, saciedade completa. Portanto, a felicidade plena está na permanência e não na desistência. No verso 66, que é a última parte que lemos, depois de Jesus fazer o discurso de que os seus seguidores deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, a Bíblia diz que alguém disse, você pode ler no texto, diz assim, duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Um discurso duro. E o verso de número 66, ele dá conta que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vejam, eram discípulos, mas muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andava mais com ele. Fugiram. Estavam em busca da felicidade plena, esses que seguiram a Jesus. Mas quando viram que precisava comer a carne, beber o sangue, quando viram que existia um sacrifício nesse discipulado, o que eles fizeram? Fugiram, abandonaram, já não andavam mais com ele. O discurso é duro, fugir é mais fácil. É mais fácil fugir do casamento e buscar a felicidade plena em outra coisa. E assim vai a humanidade, os influencers que estão influenciando os nossos jovens. É mais fácil fugir da igreja. Ainda mais com tanta oferta por aí, não é? Tem igreja da parede branca, da parede preta. Lá na África tem a sem parede, que é a melhor que está tendo, porque não tem dinheiro nem para construir. Enquanto muitos estão preocupados com cor de parede, na África nem parede tem. Muitos fugindo do ministério. Ai, muito duro, muito exigente. Quero entregar o meu PGM, pastor, não estou dando conta mais não, está aqui. Eu falo, entregue para Deus, foi Ele que te deu. Por que você está entregando para mim? Muitos vão desistindo pelo caminho de tanta coisa, porque estamos nessa época do fluido, né? Do líquido, né? O líquido. Tudo é muito passageiro. As emoções são passageiras. Mas a felicidade plena está em permanecer e não desistir. Em pertencer, em perdoar, em permanecer. Por isso não podemos romper alianças por causa de emoções temporárias. As emoções passam. E quando todo mundo vai saindo, né? A Bíblia diz aqui que então Jesus olha para eles, ficaram só os 12, verso 67, né? Verso 67. Ficaram os 12. E talvez ficaram porque tinham um compromisso, né? Ah, nós resolvemos seguir o camarada, nós vamos sair agora, deixar ele sozinho? Não, não estamos com pena dele. Mas talvez a vontade de uns era cascar fora atrás dos que já tinham ido embora. Jesus vê que eles ficam, e no verso 67 pergunta, porventura, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir também? O discurso está muito duro, está muito difícil. Pode ir. Pode ir. Porque o caminho da desistência é o mais fácil que tem. Mas Pedro, o Pedrão, cheio do Espírito Santo, ele então fala, Senhor, verso 68, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ele sabia que era difícil. Seguir Jesus era difícil, e o próprio Pedro pagou com a sua própria vida. Conta a história. Aliás, todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas e de João, né, morreram de forma trágica. Mas todos os outros morreram de maneira heróica, porque morreram como mártires. Judas se enforcou, então não conta como mártir, e João, esse, morreu na ilha de Patmos, exilado. Todos os outros, incluindo Pedro, e diz que quando foram já matar o apóstolo Pedro, isso não está na Bíblia, mas é a tradição da igreja, queriam também crucificá-lo. Uma maneira de ironizar o cristianismo. E ele teria dito, não, eu não mereço morrer da mesma maneira que o meu Senhor. E ele então pediu que
madeira na horizontal viesse para baixo, para ele ser crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Por isso que é chamada cruz de São Pedro, a parte vertical da cruz é embaixo. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Para quem iremos nós? Ele pergunta. Veja que ele não pergunta para onde iremos nós. Não. Ele não pergunta para quanto iremos nós. Mas ele pergunta para quem? Porque a felicidade plena não está em coisas, em objetos, mas está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso ele diz: para quem iremos? Para quem? Não temos para onde ir. Caminhar com o Senhor não é fácil mesmo, não. Tem gente perseguindo. O próprio Pedro, depois disso, negou a Jesus. Não seria fácil como não foi. Mas não tem para onde outro ir. Porque a felicidade plena nessa vida é mesmo passando as dificuldades. É mesmo enfrentando tudo que temos que enfrentar. Mas permanecermos firmes e saber que para além dessa vida, olhamos para a eternidade. Olhamos para a eternidade. Você está em busca da felicidade plena? Parabéns, eu também estou. Mas se lembre que Jesus é a fonte dessa felicidade. Você está buscando no lugar certo? Olha, se não buscar no lugar certo, eu quero dizer que você vai ser frustrado cada vez mais, porque só em Jesus Cristo encontramos identidade, segurança e sentido para a vida. Porque Ele sim cura corações feridos, restaura os casamentos, consola os solitários. Felicidade plena não é um lugar onde se chega, mas uma pessoa com quem se caminha, e essa pessoa é Jesus. Nos momentos da dificuldade, como vários discípulos enfrentaram, como Paulo na prisão, ele dizia: coragem. Ele permite que a felicidade plena tenha altos e baixos, e às vezes mais baixos, mas Ele está ao nosso lado para dizer: coragem. Quando participamos da ceia do Senhor e lembramos que a felicidade plena, ela passou pelo sacrifício de alguém que deu a sua vida por nós, nós entendemos que o verdadeiro sentido da felicidade talvez não é aquele que nós pensamos que seja, mas é de permanecer em Cristo, permanecer nele. Por isso que ele disse aos seus discípulos: façam isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A felicidade plena é celebrada numa tristeza tremenda que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas a felicidade plena é celebrada quando nos lembramos que Ele ressuscitou, que agora está assentado à direita de Deus, aguardando a plenitude dos tempos em que Ele mesmo voltará para buscar a sua igreja, aqueles que creram, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, e aqueles que, mesmo diante do pecado, mesmo diante da morte, mesmo diante da doença, mesmo diante do infortúnio, mesmo diante das várias faltas que enfrentamos no dia a dia, mesmo com tudo isso, a felicidade é plena, porque temos Jesus conosco. Portanto, quando participamos da ceia, nós somos lembrados, irmãos queridos, que a verdadeira felicidade não vem de coisas, não vem de romper alianças que fizemos, não é aí que ela está, mas de sermos fiéis à aliança que Cristo fez conosco, a aliança do Novo Testamento, que é marcada pelo seu sangue.